De visita à Arábia Saudita, presidente norte-americano questiona príncipe herdeiro sobre a morte de Jamal Khashoggi. Legislação para o direito ao aborto aprovada pela Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Rússia prepara a exportação de cereais ucranianos e avança na região de Donetsk. Primeiro-ministro do Sri Lanka toma posse como presidente interino depois da demissão de Rajapaksa. O presidente norte-americano está a visitar a Arábia Saudita, onde se encontrou com Mohammed bin Salman, herdeiro do trono. Um dos objetivos deste encontro é facilitar as relações entre Washington e Riad, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a meio do conflito com a Rússia, que está a fazer com que a inflação suba a um ritmo alarmante. O príncipe herdeiro foi acusado pela comunidade internacional de ser responsável pela morte de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita morto na Turquia em 2018. Biden, que foi muito duro com Mohammed bin Salman no passado, falou sobre o caso. De acordo com o presidente norte-americano, o príncipe herdeiro disse que não era responsável pela morte de Khashoggi. Biden diz ter insistido. Mohammed bin Salman terá dito que não agiu contra o jornalista e que tomou medidas contra quem o fez. Entre outras questões, Biden deu um passo em direção à paz regional ao anunciar a retirada das tropas norte-americanas das ilhas que fazem fronteira entre a Arábia Saudita e o Egito. Joe Biden diz que os militares dos Estados Unidos que estão na ilha de Tirana vão sair 40 anos depois. Esta visita ao Médio Oriente serviu também para aproximar Israel da Arábia Saudita. Ao final da tarde desta sexta-feira, a Arábia Saudita anunciou que iria abrir o espaço aéreo para companhias aéreas israelitas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou esta sexta-feira a legislação do direito ao aborto. O documento conseguiu 219 votos a favor e 210 contra. O direito ao aborto volta a ser discutido nos Estados Unidos quase 50 anos depois de aprovado, depois do Supremo Tribunal decidir anular a legislação que teve luz verde em 1973. A presidente da Câmara dos Representantes lembrou que o lado democrata tem mais 2 senadores e que o reforço pode ser a esperança para acabar com o impedimento de um direito. A reversão do direito ao aborto levou milhares às ruas nos Estados Unidos. Mulheres e homens protestaram em várias cidades norte-americanas depois da decisão do Supremo Tribunal que criminaliza também mulheres que viajem para outros estados vizinhos para interromper a gravidez. A Rússia está concentrada no leste da Ucrânia. As tropas de Putin estão a avançar em Donetsk em direção às cidades de Bakhmut, Kramatorsk e Sloviansk. O exército ucraniano resiste e agora mais robusto, com a chegada de equipamento militar dos Estados Unidos e do Reino Unido, que está a dar um impulso ao contra-ataque. A Ucrânia diz que a capacidade de ataque da Rússia é significativamente menor e anuncia ter destruído pelo menos 30 locais que servem de apoio ao exército militar russo. Moscou está a tentar contratar jovens voluntários na capital para reforçarem os batalhões russos na frente de guerra. Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que vai permitir para breve a exportação de cereais da Ucrânia, uma resposta das negociações realizadas esta semana entre a Rússia, Ucrânia, Turquia e Nações Unidas. Na sexta-feira, pelo menos 3 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em Dnipro, depois de um ataque com mísseis. No dia anterior, um outro ataque russo a 2 edifícios residenciais fez pelo menos 23 mortos e feriu mais de 100 pessoas na cidade de Vinnytsia, no centro da Ucrânia. De acordo com Kiev, os mísseis foram lançados de um submarino posicionado no Mar Negro. As equipas de resgate continuam no local à procura dos desaparecidos.
Já foram identificadas 19 das 23 vítimas mortais. 80 continuam internadas. Destas, 7 estão em estado grave. O chefe do governo do Sri Lanka tomou posse esta sexta-feira como presidente interino, depois de Gotabaya Rajapaksa ter abandonado o cargo no dia anterior. A saída do presidente foi a primeira vitória dos manifestantes, que exigem há semanas a admissão do chefe de Estado e do primeiro-ministro. O chefe do governo não cedeu à pressão, pelo contrário, assume agora o papel dos dois. As manifestações continuam. Durante a tomada de posse, foram dezenas as pessoas que tentaram forçar entrada no palácio. Júlio Fernando trabalha numa universidade. Acredita que se o primeiro-ministro se mantiver no cargo, a batalha fica perdida. Diz que mudar apenas a liderança não fará qualquer diferença. O académico defende uma ruptura significativa com o passado como a única forma de mudar as condições de vida no país. O Sri Lanka está a atravessar uma crise onde faltam bens essenciais como comida, mas também combustíveis. A subida dos preços e a gestão económica levaram milhares a protestar contra o executivo. Dizem continuar a fazê-lo até o primeiro-ministro apresentar demissão. Estas montanhas estão a mudar. De acordo com um estudo, nos últimos 20 anos, os glaciares do Grande Cáucaso perderam 320 km² de gelo, enquanto alguns pequenos glaciares já desapareceram. Estas mudanças são medidas não só por cientistas, mas também por alpinistas que viajam frequentemente para grandes altitudes, como Arkil Badriashvili, que diz que as mudanças já podem ser sentidas por toda a gente. As estações estão a mudar. Os meses que eram seguros para a escalada de montanha já não são. A ameaça de avalanches e a queda de rochas está a aumentar. Badriashvili diz que viu glaciares derreter, por exemplo, Gargeti, que costumava ser enorme e agora parece miserável. Diz que é uma dor de coração ver isto e que é difícil acreditar no quanto mudou em 100 anos. Diz-se que as alterações climáticas desempenharam um papel no colapso do glaciar ao largo da montanha Marmolada, em Itália, no dia 3 de julho, que matou 11 pessoas. O colapso coincidiu com temperaturas invulgarmente elevadas. O incidente levanta a questão de saber se tragédias como esta podem voltar a acontecer. Segundo o glaciólogo Levent Ilidze, autor de vários estudos, os glaciares no Cáucaso estão a encolher a todos os níveis e alguns já reduziram mais de 4 quilómetros. O glaciólogo Levent Ilidze explica que estes glaciares têm diminuído mais de 1% todos os anos, o que significa que alguns podem desaparecer em algumas décadas e não em 100 anos, como se acreditava anteriormente. E acrescenta que os glaciares são importantes para o ambiente, constituem reservas de água doce e alimentam os rios. Quando os glaciares derretem, diz, as encostas das montanhas podem tornar-se instáveis. A tragédia que se desenrolou em Itália abalou o mundo e despertou consciências para além da comunidade científica. Os cientistas acreditam que o problema precisa de ser abordado agora ou a humanidade sentirá as duras consequências das alterações climáticas. Em França, na Borgonha, sugerimos esta semana a visita ao festival de rua Le Rougisson. São 16 companhias numa série de espetáculos realizados ao longo do dia e até ao anoitecer, num total de mais de 30 apresentações entre as artes contemporâneas circenses, a dança e manobras aéreas. Tudo para ver, sem pagar. Em Budapeste, na Hungria, está patente ao público uma exposição da obra de Henri Matisse. As Cores das Ideias, numa tradução livre para o português, baseia-se nas obras pertencentes ao Centro Pompidou de Paris e é a primeira exposição de Matisse na Hungria. São mais de 150 trabalhos que nos permitem uma viagem pelos diferentes períodos percorridos pelo artista francês. Tem portas abertas até meados de outubro. Em Bilbao, por fim, no norte de Espanha, o icónico Museu Guggenheim sugere-nos uma exposição focada na dimensão artística do automóvel. Motion Autos Arts Architecture é uma coleção de trabalhos unindo a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia e o cinema. A exposição propõe-se questionar a separação entre as diversas disciplinas, tendo os carros sob os holofotes, e pode ser visitada no Guggenheim até 18 de setembro.